Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade Fórum. Como aqui uma entrevista gravada, vou então deixar felicitações para o horário que você estiver assistindo ao programão da Fórum, que hoje nós vamos receber aqui a cantora Patrícia Bastos e o Dante Ozzetti, que estão aí juntos produzir uma trilogia, né, que é composta aí pelo disco Zulusa, Batom Bacabá e Voz da Taba. Bom dia, boa tarde, boa noite, Patrícia e Dante. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite. É legal estar falando com você. Então tá. Bom, então eu já queria começar que vocês explicassem um pouco como surge a ideia dessa trilogia, né? Desses discos. Faz também um pouco desse foco, né? Dos 3 álbuns, desse diálogo com os ritmos amazônicos, com ritmos africanos. Vocês falam, então, como surge a ideia e essa divisão dos discos para o pessoal que está aqui. Bom, a ideia veio assim, pela vontade de divulgar, no meu caso, né, de divulgar a música do meu lugar. Né? Eu adoro ouvir música, eu canto, né? E temos muitos compositores incríveis aqui no Amapá. Muita poesia, né? Muita poesia que fala desse lugar poético também, que fala do rio, fala do meio do mundo, né? Das suas coisas, do seu povo, das pessoas, né? E muita coisa para contar, que o tempo estava passando, eu estava crescendo, né? Virando mulher, e não via divulgação nenhuma sobre esse lugar, esse meu lugar, que para mim é tão importante. Então, eu resolvi fazer esse álbum, né, voltado para cá, para Macapá, para esse lugar. E, como eu gosto de ouvir muita música, achei o Dante Ozzetti, achei a Ná Ozzetti primeiro, né? Através da Ná, eu fiquei encantada com os arranjos. E aí fui procurar o Dante, era o Dante Ozzetti. Então eu disse, nossa, essa é a pessoa que eu vou conseguir conversar, que vai conseguir dialogar comigo sobre esse lugar. Eu tenho certeza disso. Não conhecia o Dante ainda, né? Então surgiu, a gente se conheceu, ele fez 3 músicas para um disco Eu Sou o Cabocla, e 3 arranjos, e uma parceria com João Gomes, que foi o Demônio de Batom, que era o Mar Abaixo. E então o Dante foi convidado, né, pela gente para viajar com a gente com shows. E aí chamei o Dante, vi que ele se encaixou mesmo no que eu queria, e chamei o Dante para produzir os discos Zulusa, né? E aí eu fui acompanhando, ele veio para cá, fez pesquisas e tudo, e foi o primeiro trabalho que a gente fez. Mas só que tinha muita coisa para contar, muita história, muita música para ser divulgada, porque é divulgado para a gente, aqui era divulgado para a gente, mas não saía daqui, né, daqui desse lugar maravilhoso, dessa ilha maravilhosa, rodeada por água, e não tinha como sair daqui. Então, resolvi chamar o Dante e a gente fez esse trabalho. Mas só que depois a gente foi vendo que não dava. A gente selecionava 20 músicas, 25 músicas, aí o Dante tinha aquele papel chato de chegar e dizer, não, vamos tirar. E eu ficava chateada com ele. Tirava 5, tirava, não, tem que ser isso aqui. Aí eu ficava de mal. Eu digo, poxa, mas eu queria as 25, mas não pode. E fomos deixando músicas que contam a nossa história, que contam a minha história, a história desse lugar, desse povo. E aí a gente resolveu fazer mais um disco, que foi o Batom Bacaba. Aí fizemos com mais 12 músicas, 13 músicas, né, Dante? E ainda ficaram músicas, ficaram muita história para contar. E resolvemos fazer o Voz da Taba, e tem mais um pouco, e aí essa é a história da trilogia. Aí eu gostaria que o Dante detalhasse aí, né, como produtor. Foram basicamente 3 álbuns, né, que a gente fez essa produção. E como a Patrícia falou,
tentando trazer o universo dela, né? O universo que ela trabalha, as coisas da Amazônia, e particularmente do Amapá, né? Que tem vários ritmos, inclusive ritmos daí, né? Do Amapá, que o batuque, marabá, né? E as influências que tem da Guiana Francesa, cacicó, zouk, que se mistura com esse marabá, com batuque. O primeiro que a gente produziu, que eu produzi em parceria com o Du Moreira, ele tentava trazer esse universo da Patrícia, mas de uma forma que pudesse ter uma sonoridade contemporânea, né? A gente trabalhou muito a questão eletrônica para produzir traduzir os tambores, né? Que foi gravado com o Trio Manari, em Belém. Então, a gente trabalhou muito essa parte eletrônica para deixar viva a parte percussiva, principalmente, porque eu acho que o disco ele quase que se bastava entre voz e percussão. Ele começou a partir disso, né? E ao mesmo tempo, tentar trazer, através dessa linguagem mais contemporânea, a Patrícia e apresentar assim, para o Brasil, para o mundo, né? Como foi feito. O segundo disco, que foi esse, o Batom Bacaba, ele já pegou essa experiência que a gente fez da sonoridade eletrônica e já partiu disso, né? Dessa experiência que acabou dando certo em Zulusa. Então, em 2016, a gente gravou o Batom Bacaba, fiz a produção também em parceria com o Du Moreira, e aí o intuito era trazer a voz da Patrícia mais claro. Então, teve toda a parte eletrônica e com orquestra de cordas, foi para trazer a voz da Patrícia, né? Mostrar mesmo assim como ela é importante a voz dela e como ela traduz toda esse movimento amazônico, nessa música amazônica. O terceiro da trilogia é o Voz da Taba, que foi lançado no ano retrasado, né? Ano passado. E ele traz esses elementos da mistura com a Guiana Francesa. Quer dizer, a gente fez até uma viagem junto com dois compositores importantes, que é o Joãozinho Gomes e o Henrique de Miceli, né? Eu, a Patrícia, eles. A gente fez uma viagem pela Guiana Francesa, Suriname, para pesquisar esses ritmos, né? E trazer, porque eles têm tanta influência quando se mistura com a música mapaense. E então esse disco ele foi mais voltado a isso. E ele não tem tanta coisa eletrônica, né? Porque exatamente a gente precisava mostrar esses ritmos da forma como eles eram feitos lá. E assim. Desculpa. Não, já. Exato. Vocês gravaram essas viagens, essas conversas? Porque isso eu estou aqui escutando, daria um documentário musical só da produção, né? Esses instrumentos, daria esse encontro com artistas, né? Esse encontro ele continua acontecendo, na verdade, né? Assim, a gente sempre recebe, né? Recentemente a gente fez um show em Macapá, né? Que a gente recebeu um grande artista lá do Suriname, né? Que agora parece que ele vai participar do festival de jazz aí, não é, Patrícia? É o Neyman. É o Neyman. Então. É que ele canta ele faz o rap dele na linguagem Bushinengue, né? Que olha só. O dialeto falado por eles. Então a gente, por acaso, tivemos um encontro, né, no palco, em que eu cantava o Amasso do Bradu, na linguagem de Currupitela, falada pelos ribeirinhos, e ele falava no Bushinengue, né, que é a linguagem deles lá, também o dialeto deles. E foi muito bonito esse encontro. E desse encontro, com certeza, já está aí previsto para a gente gravar algumas coisas, né, e foi muito legal. Ele vai estar aqui em Macapá em novembro, né, vem já para fazer a feira literária também. Vão ter pessoas que estão vindo aí da fronteira também, da Guiana, e ele é um dos convidados. Então vai ser bem legal também. Perguntou sobre
daria um documentário. A gente precisaria voltar para lá, para esse, justamente com esse fim, né? Assim, o foco não foi a documentar em si, mas vivenciar, né? Sim. Então, a gente vivenciou e trouxe para esse disco. Ele está muito claro no Voz da Taba, mas ele já está presente também no Zulus e no Batom Bacana. Não, até porque os discos são a documentação musical, né? Então, Exatamente. mas que daria um visual, um documentário visual interessantíssimo, que é Brasil. Né? Eu estava aqui escutando, estava lendo e ouvindo os discos. Nós temos ainda um problema de encontro com a nossa cultura. Né? Porque nesses 10 minutos aqui vocês falaram de uma série de manifestações do norte do Brasil que quando a gente olha para o Sudeste, não chega. Aí eu quero já dar a pergunta que você falasse. Por exemplo, musicalmente, hoje, o norte aqui do Sudeste é o Tecnobrega. Parece que a música do norte ela virou o Tecnobrega, claro, que é a indústria, né, em cima disso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se isso atrapalha, como que é, né, essa homogeneização da produção musical atual do norte, aqui do Tecnobrega? Olha, eu particularmente acho que isso sempre aconteceu, né? Sempre acontece porque se coloca as coisas em nichos, né? Então, o nicho agora é o Tecnobrega, quer dizer, é o que se faz a indústria, né? Mas eu acho que todo esse universo que característico aí do Amapá, que a Patrícia traz à tona, ele também é matéria-prima para o Brega, né? E também bebe do Brega, né? Ele não é assumidamente um Brega, não tem nada a ver, mas ele bebe, ele convive com isso também. Então, eu acho que vale tudo, né? Assim, não tem nenhum problema quanto a isso. Não estou falando de problema, até porque eu adoro o Tecnobrega. Eu quero dizer, quando vira uma coisa só, entendeu? Quando homogeneiza. Né? Quando a gente olha para o trabalho de vocês, tem um mundo, né, acontecendo musicalmente. No Amapá, em Belém, né, no Pará. É nesse sentido que eu estou colocando, entendeu? O que eu quero dizer é que, assim, todos os movimentos, eles se homogeneizam, né? Então, você pegar o funk, o rap, nossa, é uma variedade imensa aqui dentro do rap, por exemplo. Mas a gente conhece aquilo, né? Aquele estereótipo do rap, né? Assim como essa música do Norte. Mas acontece que o trabalho da Patrícia é muito extenso, né? Acho que, como você mesmo falou, ele tem muitas variáveis, assim, acho que não dá para condensar numa coisa só mesmo. Assim, é difícil colocar esse trabalho num nicho, como um nicho da música amazônica, ou sei lá, que nome a gente pode dar, mas é muito difícil, porque esse trabalho que ela faz é muito amplo, né? Ele vai dentro da floresta, ele vai buscar coisas que a gente ainda não conhece, nem a gente conhece, né? A gente pesquisa e tem mais dessa floresta negra, né? Da música preta, né? Isso. Com toda essa influência africana que tem aqui na Amazônia, que está no Amapá, né? Que é esse marabaixo, esse batuque, que ele vem de todos os lados, ele vem da Guiana também, né? Essa música preta que vem da Guiana, e aqui no meio da floresta, né? Um lugar de comunidades quilombolas, que são 40, 50, não sei. Então, há um diferencial, né, nesse lugar também, aqui no Amapá, que precisa ser conhecido, precisa ser falado, né? Que o Brasil, que a Amazônia precisa conhecer a Amazônia, o Norte precisa conhecer o Norte, e o Brasil precisa conhecer esse Brasil que está aqui, no meio do mundo. É exatamente isso. Isso é muito interessante. Esse ponto até tinha separado para conversar com vocês. A questão do afro-indígena, né, Patrícia? Eu percebi que no seu trabalho tem até uma música, né, que leva esse título. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse objetivo, né, de falar e cantar a questão do afro-indígena e por quê. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente. Primeiro porque a gente vive isso, né? Todo dia, desde que nasceu,
a gente vive essa história, a gente vive essa música, né? Então, também precisa conhecer essas aldeias daqui também, eu acho, né? Nós temos várias, né? Que a gente também não conhece muito, pelo fato de ser eles moram em terras demarcadas, né? Desde o início foi tudo certinho para eles, né? São os Waiampis, né? Que tem o povo Caricuna, o Palicur, né? Que a gente conhece pouco, a gente está conhecendo agora, está tendo a oportunidade também, porque não tem como ir sem uma permissão, né? Então, para a gente, o que aqui, o que a gente vê, o que a gente vive são essa música, esse marabaixo, esse batuque, é a nossa música mesmo, né? Então, é pela necessidade mesmo de conhecer, de misturar, né? Porque a gente não sabe, mas a gente sabe que existe essa mistura. Já dessa música lá para o Oiapoque, a gente sempre ouve falar nas festas, né? Que tem essa mistura do afro-indígena. Então, há necessidade da gente falar sobre isso, né? Então, as nossas pesquisas também tem, né? Que é a linguagem de Currupitela, né? Que é essa linguagem falada aqui pelo Ribeirinho, né? Essa linguagem que o Dante e Joãozinho compuseram muito bem, né? Para esse trabalho. E agora com a Cobra Sofia também, que é uma lenda, né? Da cobra grande. E a gente fala um pouco disso, né? Então, a gente tenta misturar mesmo, né? Agora, tem uma coisa, viu, Marcelo, que assim, a gente tenta não fazer a coisa que seja do folclore, né? A gente tenta fazer uma leitura que se adapte também ao mundo contemporâneo, né? A sonoridade usual, né? A sonoridade que vai mudando, sei lá, cada 5 anos ela vai mudando. Né? E a gente tem essa preocupação em fazer isso, né? Aliás, talvez seja a minha maior preocupação, por isso que a Patrícia me chamou também para fazer esses trabalhos. E a gente vai buscando, assim, quando a gente fala assim, a gente está fazendo música em linguagem de Currupitela, na verdade a gente está mergulhando na linguagem dos ribeirinhos, mas trazendo de uma forma uma linguagem atual, né? Um jeito atual de fazer, mesmo dentro da literatura, da música, da sonoridade, de tudo que a gente quer colocar, né? Quer apresentar, quer mostrar. Então tem essa preocupação também, eu acho que a grande característica desse trabalho é isso também. Tem o Rio é muito presente nas músicas, nos discos, e você também fala, né, Patrícia, muito do ritmo do Rio. Eu acho muito legal. Eu queria que você faça um pouco. Como que é a participação do Rio na sua composição musical? Eu queria que você faça um pouco disso para nós aqui. A pergunta para mim ou para a Patrícia? Não, vocês dois, para a Patrícia, para vocês. Né? A Patrícia é o Rio, ela já é o Rio. Responda porque ele achou esse Rio, né? Que ele achou esse Rio aí dentro dessa música, dessa melodia, né? Do meu canto e das letras, mas ele colocou esse rio aí que a gente consegue perceber. Então, eu também queria que o Dante falasse um pouco sobre isso. Não, a gente tem... O rio, ele representa muita coisa, ele é a estrada, né? Ele é o que liga as comunidades, e ele liga o sentimento, é como se fosse as veias, né? Que leva o sangue para o corpo humano, né? Então, ele tem, assim, o rio é muito presente, e ele está em todos os momentos na Amazônia, né? No Amapá. A gente tem o rio Amazonas ali, é gigante na orla, né? Como é que vocês falam? Da beira, né? Na beira da cidade, assim. Você tem aquele rio cheio de mistérios, né? Então, ele tem várias coisas. Primeiro que ele tem um movimento, né? Um movimento muito claro de cheia, né? De vazante. Então, ele tem esse movimento, e esse movimento ele é rítmico, e ao mesmo tempo ele é literário, né? Se fala muito disso, né? Tá dentro da linguagem deles, e está dentro da vida deles, né? Eles vivem com isso, né? O rio vazando, o rio enchendo, o rio...
E junto com isso vem uma série de coisas misteriosas, né? Porque você olha para aquele rio, que ali é um rio marrom, né? Então você não vê, assim, você não sabe o que tem lá no fundo, né? Então tem muitas histórias que são feitas, são contadas, e envolve todo um mistério. Isso propicia, assim, uma gama enorme. A gente tem o Joãozinho Gomes, nosso grande parceiro, né, desse trabalho, da Patrícia, grande parceiro meu na Amazônia, que é um letrista fabuloso que inventa os mitos, inclusive, né? Ele pega, ele reinventa, às vezes ele faz uma leitura reinventando os mitos que tem. Então, a gente vive isso, e eles vivem isso no dia a dia, né, esse rio. Patrícia, o Zulusa é um disco que foi premiado, você foi indicada ao Grammy. Eu queria que você falasse um pouco qual é o impacto de receber esses prêmios e da indicação do Grammy na carreira musical. Bom, eu acho que para ser indicada, né, ao Grammy Latino era algo assim que eu realmente não esperava, né? A gente tem muita gente, né, fazendo trabalho, muita gente que está aí, né, nas grandes mídias e tal, mas foi muito legal, né, eles descobrirem, eles terem esse olhar para a gente, para esse trabalho, para esse lugar, né? Então, tipo aqui em Macapá, quando se falava em Grammy Latino, né? Então, muitas pessoas até desconheciam, né? Que para a gente é uma coisa muito nova, a gente vive o nosso mundo aqui, né? Então, depois que as pessoas foram tendo a noção do que era, né? Eu acho que até eu também, assim, né? Fui surpreendida, assim, de ter sido indicada a esse prêmio, né? Mas isso aí deu só pelo fato de você colocar ali no seu release, né? Indicada ao prêmio. Então, isso te traz muitas coisas boas, né? Te traz um olhar para esse teu lugar, né? Para a Amazônia, para que as pessoas olhem, né? E percebam e olhem de uma forma positiva, né? Esse lugar, porque há muito preconceito também com a Amazônia, principalmente com o Amapá, né? Então, para conhecer o que tem aqui, então eu acho que foi um grande prêmio que nos trouxe grandes coisas maravilhosas, assim, para o meu trabalho, né? E para esse lugar que, para mim, principalmente é esse lugar que eu busco Abriu portas, Patrícia? Ascender. Eu acho que, além do que a Patrícia está falando, ela não vai falar muito dela, eu acho que todas as premiações, indicações, elas refletem o que eu falei no início da conversa, da história dessa trilogia, né? Então, veja bem, o Zulusa, né, que foi o disco da estreia dessa trilogia, né, quando comecei a trabalhar com a Patrícia, de fato, ele ganhou o prêmio da música brasileira, né, na categoria regional, como melhor álbum, e a Patrícia ganhou como melhor cantora. Daí já trouxe, a partir daí ele já começou a mostrar, né, para o país que isso que foi feito, né. Agora, em seguida, no Batumbacaba, a Patrícia concorreu já como não com música regional, mas como música como MPB. E o disco, ele estava na final. A Patrícia como melhor cantora de MPB, concorrendo com a Maria Bethânia, com a Zizi Posse. E o álbum, o melhor álbum de MPB, concorrendo com o Lenine, né? E eram 3 indicados, finalistas, né? Então, quer dizer, de fato, a Patrícia esse trabalho começa a ter essa notoriedade, né? E essa notoriedade vem com essas premiações, por isso que elas são importantes. Bom, importante, inclusive, Patrícia, você esteve no palco do Rock in Rio, né? Como que foi essa experiência naquele lugar imenso? Quer que você faça um pouco sobre estar naquele palco do Rock in Rio? Nossa, é incrível, né? Eu nunca pensei que um dia eu fosse no Rock in Rio, assim, até porque
era sonho de infância, adolescência e tal. Depois vai passando o tempo, a gente vai... Não, é só... nunca vou no Rock in Rio. Aí, será que um dia eu vou? Nesse dia que eu estava assistindo, será que um dia eu vou aí nesse Rock in Rio ainda? Aí surgiu o convite, né? Da curadora, que é a Ilha, junto com a Roberta, que estavam fazendo essa nave, né? Amazônica. Então, elas convidaram várias pessoas do norte todo, Acre, Rondônia, Roraima, e eu fui uma das convidadas aqui do Amapá. Então, para mim, foi uma experiência incrível, né, para ficar no currículo, para mim, para dizer assim, um dia eu fui no Rock in Rio, cantei no Rock in Rio, né, talvez nunca mais, mas eu já pisei ali. Foi incrível poder cantar nosso lugar, né, cantar o nosso marabaixo, nosso batuque, foi super lindo, que foi com o Nelson D, também, que é um indígena que de Manaus, mas que, assim que nasceu, foi embora para a Itália, né? Foi levado por uma família e tal, ele tem uma história um pouco triste, mas que tem um final lindo. Né? E assim, foi muito bacana, né? Ele me conheceu nesse momento e a gente criar um trabalho para levar para o palco do Rock in Rio, para a nave, né? Para essa nave amazônica. Foi muito importante, uma coisa que eu guardo com muito carinho, né? E um trabalho que foi super bonito, né? Que eu acho que esse trabalho ele pode continuar, que foi bem importante, que mostra, né, os ritmos da Amazônia, os sons, né, através do Nelson criou. Eu acho que foi muito importante com a Ilha, né, com o pessoal do Tecnobrega, e ali eu conheci muitas pessoas. Eu acho que foi muito importante representar a Amazônia, o Norte e o Amapá. O terceiro disco, né, que é Voz da Taba, eu fico com uma coisa na cabeça sobre o significado de taba, porque aqui no Sudeste, pelo menos em São Paulo, taba para nós é a erva que fuma. Eu quero saber o significado, eu quero saber qual é o significado de taba no Amapá. Eu fiquei com essa curiosidade, porque eu adorei Voz da Taba. Isso, a taba é aldeia, né? Olha só. Oca, casa, taba, aldeia. Então, é a voz da aldeia. Incrível. Olha as palavras transitam, né? Que interessante isso. Né? Eu nem sabia. Mas eu acho que a taba, aí é suposição minha, eu acho que a taba da questão do fumo, eu acho que é da reunião de pessoas. Que pode ter uma relação também, né? De estar dentro daquele espaço, né? De comungar, né? A erva, o chá, né? A questão do chá para eles também é muito... Sim. Legal. Mas não faz sentido. Eu fiquei pensando aqui também. Tem uma outra questão também, porque o trabalho de vocês, e aí o que eu achei assim, muito legal, que é isso, né, Patrícia e Dante? A gente fala de caricaturas, né? Quando a gente pensa numa artista amazônica, lá vem o chocalho, o batuque, não desmerecendo, mas com uma estética caricata, quase de escola, né? Para ensinar a cultura amazônica aos estudantes. Claro, também assim. Aqui isso também. Tem, mas... Vocês ensinavam para a gente. Quando éramos crianças, aqui, nas escolas, era a mesma coisa, era o que ensinavam para a gente também. No entanto, o trabalho de vocês, ele tem todos esses ritmos, né? Os batuques, marabás, todas essas coisas, mas ele também conversa com techno, com rock, né? Tem ali um diálogo com várias coisas eletrônicas, digamos assim. Então, eu queria dizer que vocês fazem um pouco desse diálogo dos ritmos amazônicos com os ritmos, digamos, industriais, assim. Se é pensado, qual que é a ideia... É uma coisa meio que Chico Sainz fazer com a Nação Zumbi, né? De pegar o maracatu e conversar com o rock, com a música eletrônica. Eu senti isso ouvindo os 3 discos. Tá, mas eu acho que todo esse trabalho ele é feito intrínseco ao que a música, como a música nasce, de onde ela vem, a gente busca dar soluções a partir de como a música nasce, como ela vem mesmo. Depende do compositor, depende da tonalidade que a Patrícia vai cantar, do jeito que ela começa a cantar.
geralmente a gente faz um trabalho de percussão e voz, sabe, para ver que acento tem, e a partir daí que a gente vai escolhendo os elementos. A gente não tem essa preocupação em também, não, agora vamos fazer esse eletrônico. Não, ele é porque chegou-se ali, né? Achou que era importante do ponto de vista musical mesmo. Então, todas as soluções são soluções musicais. E agora, tem uma infinidade de possibilidades, né? Quando você vê esses ritmos, é infinito, assim. Então, essa trilogia, ela pode ser desdobrada em, sei lá, quantas vezes a gente pode fazer, né? Porque, assim, se vier um próximo disco, talvez não seja parte dessa trilogia, mas talvez se comece uma outra, né? Quando se pensa em trilogia, é porque cabe muita coisa dentro de um trabalho, né? E a gente tem que dividir um pouco, porque senão fica irreconhecível, né? Então, por isso a gente divide, cada um tem um pensamento que depois, no final, se completa, né? Mas tem infinitas possibilidades em cada ritmo, em cada assunto. Quando se fala, pega uma letra do Joãozinho Gomes, por exemplo, tem 1000 caminhos para se pensar. E aí você vai para o lado eletrônico, vai para o lado acústico, vai para o lado orquestral, vai para o lado de poucos elementos, só de violões. Acho que quem vai determinar isso é o tempo mesmo, é o tempo que eu e a Patrícia, a gente fica trabalhando em determinada música e vai vendo que aquela música, o arranjo tem que ser daquela forma. Então não é uma coisa pré-estabelecida, assim. E você, Patrícia, como que você trabalha, como você pensa isso? As misturas de ritmos, como que isso funciona, essa composição? É assim, eu escolho o repertório junto com o Dante, né? Tá? Mostro para ele, não, geralmente quando eu chamo eu já tenho algumas coisas na cabeça, né? O que eu quero gravar. Então, eu só falo, assim, para mim, isso é um mar abaixo, já está assim, eu digo, é um mar abaixo, né, dessa forma, eu penso que, eu sempre falo para ele, dou a minha opinião, que eu acho, eu às vezes nem pensava, ele é o produtor, então, mas ele sempre aceita a minha humilde opinião, né, e sempre tudo muito deixando a voz clara e mostrando esse tambor que eu acho lindo, que ele precisa estar só, né, então eu vou passando para ele que eu acho, assim, só os ritmos, né? É isso. Agora eu quero falar com vocês da capa dos discos, que eu achei maravilhosa. E você consegue subir pra gente? A gente mostrando aqui, falar um pouquinho. Então, esse é o Zulusa. Capa maravilhosa, Patrícia. Quem que produziu essa capa? Esse aí foram fotos do Johnny Senna, né? Que é um cara que tinha um acervo, já partiu. Ele tinha um acervo maravilhoso de fotos, né? De Rio, dos indígenas, das aldeias. E aí a gente selecionou umas fotos e chamamos a Teresa Maita. Aí o Dante pode completar. Aí toda a arte foi feita pela Teresa Maita, né? Ela fez essa arte a partir dessa foto do Johnny Senna. Foi uma pintura em cima da foto? Eu acho que não é uma pintura, é a foto, né, Padre? São efeitos, né? Mas Isso, ela usou efeitos. Ficou lindo. Pode trocar aqui. E essa capa, quem que foi o responsável? É maravilhosa. Só que eles façam um pouco dessa capa. A capa é do Gaópido. Assim, toda a arte, né? Do Gaópido. O Skip também participou, né? Enfim, da equipe do Gaópido. Ele passou uma semana com a gente, ou mais até, em Macapá, e Mazagão, e foi conhecendo, e ele foi idealizando, assim, tirando foto daqui, tirando foto daqui, ele foi idealizando essa capa, né? Isso aí isso aqui é uma e dentro desse alguidá tem o como é que se diz, o vinho da abacaba, como se chama, né? É igual o açaí, da fruta abacaba, né? É isso.
Legal, pode trocar. E Voz de Taba, nossa, essa capa é a minha predileta. Essa foi feita pelo Skip, que é filho da Patrícia. Olha, ela pode falar alguma coisa. Eu acho que tem uma viagem que eles fizeram para Nova York, né? Quando a Patrícia cantou lá no Central Park, né? O movimento lá da Amazônia, e o Skip foi junto. E aí, você pode contar aí, Paty. Acho que é melhor. Isso, e aí a gente foi, né? Mas só que ele estava devendo essa capa que a gente precisava fechar, né? O projeto. Sim. E aí ele sempre na dele, mãe, eu tô sem ideia, mas eu tô com uma ideia aqui e tal, não sei, tá? E aí a gente foi para lá, né? E lá foi para falar sobre o aquecimento global, aquele que tem todo ano lá, e a gente foi convidado para ir. E lá ele encontrou na noite, ninguém pode ficar na rua até tarde, eles foram, os mais jovens, né? Se reuniram lá dentro do hotel com os netos do Raoni, né, que sempre acompanham ele, e eles ficaram conversando sobre o que era esse evento, né, sobre o que era Times Square. E aí os meninos, eles são muito calados, eles ficam muito só contemplando, observando muito os meninos do Raoni. E aí eles comentaram sobre a coisa da Times Square, de gastar muita energia, que essa energia poderia ir para lugares que não tem, né, tipo África, e comentaram que era um dia eles não achavam legal isso, e sobre os conselhos do avô, né, do Raoni, que desde criança eles ouviam falar que o mundo está acabando, né, tá acabando em fogo, tá uma bagunça, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar ainda aqui, não sabe se é 2 anos, se é 5 anos, se é 10 anos, a gente não sabe, né, com tudo que está acontecendo aí. Então, eles falaram, que o avô sempre falava assim, respirem bem esse ar daqui, olhem bem essas cores, olhem os pássaros, observem tudo que tem, porque daqui a pouco vocês não vão mais conseguir respirar esse ar, não vão conseguir ver mais nada disso, não vão conseguir beber essa água, muito menos respirar esse ar. E aí, através dessa conversa, foi que ele chegou em casa logo e teve já a ideia de fazendo essa capa, né? Com tudo que ele ouviu. Que incrível! Que história maravilhosa! Veja, uma obra de arte, né? É Skip o nome dele? Ele é artista plástico, seu filho, Patrícia? Ele é design, ele é cantor. Você acha? Skip's Dead. Depois eu te mando. Ele Skip. fala... S-K-I-P-P. S-K-I-P-P. É clássico, Skip, é legal. Aí o pessoal acha que ele é assim nas redes. Nas redes. Linda capa, maravilhosa. História maravilhosa. Eu quero pegar esse gancho que traz o Raoni, traz toda a questão indígena que está aí, né, em debate. Nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, o Ministério dos Povos Indígenas. Então, eu queria uma avaliação, primeiro, que você, né, Patrícia, que você acha, né, como você vê o início desse ministério, né, depois de 500 anos, você ter aí esse lugar político no governo federal, e a sua avaliação e a sua perspectiva de futuro, né, quanto à cultura amazônica, a preservação, a questão do cuidado dos povos. Eu queria que a sua avaliação desse momento político que o Brasil atravessa. Se a gente conseguir viver mais um pouquinho, para mim esse mundo ele tá acabando, a gente está destruindo tudo, né? A gente não está olhando para, principalmente você vai, assim, eu sou muito de estar no Instagram, TikTok, vendo as coisas, e quando você fala na questão indígena, né, de tudo que está acontecendo, você não vê quase nada do desmatamento, do mundo pegando fogo e tal, você quase não vê visualizações. Então, as pessoas não estão realmente, continuam, a gente está vivendo em cima de fogo, né, a gente não está respirando bem, mas as pessoas estão vendo isso, mas fazem de conta que não estão enxergando, essa é a verdade. As pessoas continuam destruindo, continuam poluindo, continuam querendo achar poços de petróleo, continuam fazendo tudo. As pessoas que a gente mais ama no mundo, que acha que não vão fazer, estão fazendo isso.
sabe? Não dão nem uma trégua, não dão nem um tempo, assim. Então, continuo destruindo. Então, eu não vejo muito futuro. Assim, é só a gente lutando. Eu lutando através da minha música, falando, mostrando, pedindo respeito, tentando me unir com outras pessoas pedindo respeito pelo mundo, né, para o mundo. Mas eu não vejo não vejo ninguém fazendo muita coisa. Eu vejo as pessoas assim, não estou enxergando, entendeu? Está passando por baixo do nariz, eu não estou enxergando. É isso que eu estou vendo, é só isso que eu consigo enxergar na TV. E é onde eu piso também, é a destruição. É só isso. Sim. Sim. Qual a sua observação sobre esse momento, Dante? Nesse contexto? Eu acho que assim, a gente não pode ser... não sou tão otimista, mas eu não posso ser tão pessimista. A gente tem que fazer sobreviver, né? Tem os nossos netos aí, filhos e netos que estão crescendo, a gente tem que pensar neles, né? A gente não tem que ir embora desse mundo e levar o mundo com a gente, né? Então, é uma coisa assim, não podemos desanimar, temos que trabalhar, e cada um não fazendo dentro da sua área, mas fazendo mais um pouco, né? Eu acho que tem que participar dos movimentos, né? De tudo que tem. Eu acho que a gente faz um pouco dentro da nossa área, né? Trabalhando com isso, falando sobre isso, e entrevistas como essa, e várias outras, e falando na música, enfim, a gente está ativo nesse sentido, mas tem que fazer mais um pouco, né? Sim. O trabalho da gente mais um pouquinho para ajudar, senão a gente não consegue. E, Patrícia, como que foi a recepção da sua música e do seu show nos Estados Unidos? Lá a gente foi num coletivo também, né? E aí cada um cantava 2 músicas. E aí eu acho que foi muito legal, assim, tinha gente que conhecia, tipo, Rodopiado, Jeito Tucuju, que foram as músicas que eu cantei. Então tinham pessoas ali que... Foi maravilhoso para mim, assim, saber que lá, né, naquele lugar, tinha pessoas que conheciam a minha música. Então foi muito importante, foi muito legal. E, gente, infelizmente, vamos chegando ao enfim. Queria que vocês falassem de shows, como está a agenda, se tem previsão, Patrícia, de shows aqui no Sudeste, São Paulo, Rio, Minas. Eu mesmo, se vier, eu quero ir no show de vocês, estou maravilhado. Queria que vocês falassem um pouco, então, de turnê, shows, como está a agenda de... A gente acabou de fazer aqui em São Paulo, né? Fez um show no Sesc Pompeia, e agora, semana passada, fizemos um show no Sesc 24 de Maio, com a banda toda, alguns elementos do bateria e percussão do Amapá, somada com alguns músicos daqui, né? E gente que participou do disco, do Voz da Tábua, e com a banda toda, assim, esses dois shows foram muito importantes. A gente fez também uma série de shows pela Caixa, no Rio de Janeiro, São Paulo também, começo do ano, Rio de Janeiro, Fortaleza, já tinha feito, acho que Voz da Tábua foi isso, né? Eu tinha feito Curitiba, mas era o Batom Bacal. E tem umas propostas, assim, a gente não sabe ainda para São Paulo. Tem algumas coisas para cá, Sesc, Santana, tem Rio de Janeiro também, né? E hoje a gente tem aqui o Amapá Jazz Festival, que acontece aqui na beira do rio, aqui no meio do mundo, né? E eu vou estar hoje participando aqui com o Cristóvão Bastos e o Renato Braz, né? E quem quiser acompanhar pode ser pelo Instagram deles, o Amapá Jazz Festival, que com certeza vai ter uma live. Que legal. Sim, sempre o Fineias faz, com certeza vai ter. Perfeito. Vai ter transmissão online, então, Patrícia? Isso. Uhum. Então, gente, vamos lá assistir. Hoje à noite. Gente, para encerrar... então, hoje à noite, a partir de que horas, Patrícia? A partir das 21h. O seu perfil vai fazer a transmissão live? Vai estar... Não, o deles vai, que é o Amapá Jazz Festival, @Amapá Jazz
Mas o que é? Instagram? YouTube? É Instagram. Instagram. Uhum. Perfeito. Mas eu devo deixar o link lá também. Ah, legal. Tá, depois a gente coloca nos comentários, aí o pessoal vai lá e consegue. Eu queria, gente, para encerrar, uma dica cultural de cada um de vocês. Quer dar, Dante, a tua? Deixa eu pensar. Eu estava em estúdio, então preciso ver o que está acontecendo. Uma dica cultural? Uma música, um livro, um filme. Uma novela. Posso dar uma novela? Porque eu tô aqui, sou noveleira. Eu também, eu amo novela. No Rancho Fundo, para mim, é a melhor novela que tem, assim, com atores e uma trilha sonora maravilhosa, né? E eu adoro essa novela das 6. Amo. Então, eu indico a novela. Eu acho que o documentário Vai para Cuba, Eduardo. Perfeito. Comecei a ver. É muito bom. Patrícia, Dante, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, assim, é maravilhoso, trabalho incrível. E espero em breve poder conferir o show de vocês. Que ótimo. Muito obrigada. A gente aguarda. Espera fazer logo aqui em São Paulo, né? Obrigada para a gente poder falar um pouco, né, do nosso trabalho, falar do nosso lugar. É sempre muito bom. Muito obrigada. Bom, então. Um abraço, beijo, tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.